Olá, bem-vinda, bem-vindo ao segundo episódio da série Viver de Propósito. Eu sou o João Diogo, criador do Shu, e neste episódio vou-te falar sobre como podemos ativar consistentemente, no dia-a-dia comum, a totalidade do nosso potencial. Para agentes de mudança, para empresários, para líderes de equipa, o que isto quer dizer é que apesar das circunstâncias, apesar dos imprevistos, apesar de qualquer medo, insegurança, dúvida que possa surgir, nós somos capazes de ativar aquilo que nós sabemos que é o nosso real valor, o nosso real potencial, a nossa experiência, as técnicas que nós sabemos, tudo aquilo que aprendemos e o conseguimos pôr ao serviço da nossa visão, dos nossos objetivos, do nosso projeto, do nosso propósito, daquilo que nós queremos criar. Neste episódio vou-te responder ou vais obter resposta a 3 perguntas. A primeira: porquê que nós não fazemos aquilo que nós sabemos que queremos fazer? O que é que nos impede? Porquê que adiamos? Outra: como é que nós ativamos consistentemente o melhor de nós? Como é que, apesar desta tendência que muitos de nós têm para adiar, lhe conseguimos dar a volta e ativar, lá está, o nosso total potencial? E finalmente, como é que eu consigo fazer mudanças sustentáveis no meu dia-a-dia e na minha vida? Como é que eu tenho a certeza de que quero mudar algo, há algo que eu quero mudar e transformar e sei que sou capaz de levar esse esforço de mudança, essa decisão, até ao fim? No primeiro episódio da série Viver de Propósito, nós olhámos para esta questão de como duplicar o nível de propósito com que eu vivo o meu dia-a-dia. Se por acaso ainda não assististe ao vídeo, convido-te a fazê-lo e a fazeres o exercício prático que o acompanha. Vai dar-te uma base de sustentação para a exploração deste pilar da autoconexão e do potencial total. É tudo acerca de desenvolver automestria, de cada um de nós se tornar o seu próprio mestre, de abraçar as suas próprias perguntas e encontrar as suas próprias respostas. E quando tem a resposta, de ser capaz de agir e de decidir em cima dessa resposta. A razão pela qual estou aqui a falar disto é porque, à semelhança de muitas pessoas, quando comecei, ou passado um bom bocado do meu caminho de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, depois de participar em bastantes workshops de meditação, de práticas energéticas, de respiração, depois de aprender técnicas de coaching, depois de aprender técnicas de marketing, de comunicação, eu cheguei a um ponto em que estava extremamente confuso e que não sabia bem por onde é que haveria de andar. No fundo, estava à espera que a minha resposta viesse sempre de fora, viesse daquele expert, viesse daquela autoridade, daquele mestre, daquele professor, e estava a tentar adaptar a minha vida à teoria, ao conceito que tinha aprendido de fora. Mas a verdade é que, como tu, eu sou único, eu sou original, e percebi que havia uma enorme necessidade de pegar naquilo que me fazia sentido, em termos de informação, de cursos, de programas, de workshops, e trazê-lo para a minha realidade. No fundo, em vez de estar à procura da resposta fora de mim, de uma resposta pré-feita, o convite era que eu começasse a desenvolver as minhas próprias respostas. Lá está, com base na minha experiência, na minha formação, na informação que eu recolhi e naquilo que me atraía no mundo, entre aspas, lá fora. Mas há um momento no nosso caminho de desenvolvimento pessoal em que nós somos convidados a fazer uma síntese daquilo que aprendemos, daquilo que vivemos, daquilo que experienciamos e assumir a nossa própria resposta. É daqui que se ativa o nosso potencial total. Quando no meu dia-a-dia eu sou capaz de, perante uma circunstância, perante um imprevisto, perante uma vontade ou um impulso para criar, eu consigo encontrar a minha própria resposta. E é isto que é desenvolver automestria. Quando eu comecei a pôr em causa a vida que eu vivia, eu comecei por procurar por liberdade. Eu comecei por procurar por workshops, por retiros, por informação que me permitisse expressar mais, conhecer-me melhor, lidar com as minhas próprias inseguranças, lidar com os meus medos e, de alguma maneira, deixar que eles me impedissem de abraçar o meu sonho, a minha visão, aquilo que eu queria viver.
E se tu olhares para o mundo do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, tu podes dividi-lo, há workshops, há mestres, há professores que se incluem nesta categoria, na categoria da liberdade, em que a sua busca ou a sua mensagem é toda para conhece-te, entra em contato com as tuas emoções, compreende os teus padrões de resposta, compreende as tuas reações, cura o teu passado para teres um futuro mais livre. E naturalmente nós tornamos-nos mais redondos quando começamos a fazer esta exploração pessoal. Mas existe uma outra via, que é a via, eu diria, da seta, a via diretiva, que é um pouco a vida do coaching, a vida muito da formação corporativa na busca de resultados. No fundo, estabelece metas, desenvolve competências, vai atrás do que tu queres, faz acontecer, age. E o que se passou é que depois de 10, 12 anos desta minha exploração, eu vivia confuso por ter estes dois mundos aparentemente herméticos. De um lado havia a meditação, havia a respiração, havia as técnicas de corpo, havia todo este contacto comigo próprio e com a minha história do passado e a vontade de a curar, eu diria uma área mais terapêutica e transpessoal. E do outro havia a área do coaching virada para os resultados, para fazer acontecer, para as estratégias de comunicação, de negócio, de objetivos, de metas. E o que eu percebi é que eu tinha criado uma divisão entre estes dois mundos. E ainda por cima, muitos experts, muitos professores de um mundo dizem mal do outro e muitos experts, muitos professores do outro dizem mal do um. E o que eu compreendi, depois de viver alienado um pouco da vida real e de voltar a mergulhar completamente na vida real, é que o segredo para eu ativar o meu potencial total é fazer uma síntese de ambos. A zona ideal para nós vivermos é esta zona de integração da liberdade com a disciplina, em que eu tenho a liberdade suficiente para vir dentro de mim, pôr em causa ou questionar-me sobre o que está a acontecer, sobre o meu papel no mundo exterior, sobre o meu papel como criador das circunstâncias e do que está a acontecer e, ao mesmo tempo, vir para fora, criar planos, criar estratégias, ter metas, ter objetivos e fazer acontecer diariamente. Ou seja, integrar a minha capacidade de reflexão, de autoanálise, com a minha capacidade de vir para fora, de fazer acontecer e de avançar continuamente no limiar do meu crescimento. É esta integração que nos permite criar uma espiral positiva de resultados e de potencial. Então, se a liberdade é esta busca pelo círculo e se a disciplina é esta seta de foco orientada para um objetivo, para uma meta, o segredo ou a chave é nós criarmos uma espiral ascendente de resultados e de consciência e de potencial total, em que integramos a autoanálise com o foco e a busca e a criação de objetivos, de metas e de concretizar as nossas ideias, as nossas visões, os nossos projetos e o nosso propósito. Então, se olhares bem para a área da liberdade, para o círculo, para o autoconhecimento, para a autorreflexão, nós temos basicamente dois grandes grupos. Temos o grupo da análise comportamental, quais são as minhas atitudes, como é que eu me comporto, quais são as minhas reações aos estímulos que vêm de fora. E temos também uma área mais transpessoal, eu diria que é a área da meditação, a área de conseguir, de alguma maneira, ativar estados amplificados de consciência onde as respostas estão lá. Então, o caminho para dentro, o caminho da autoanálise, basicamente, no mercado, no mundo do desenvolvimento pessoal, tem estas duas grandes áreas. O mundo da seta, o mundo do foco, dos objetivos, das metas, tem também duas áreas mais ou menos distintas. Tem uma área de descobrir os nossos porquês, os nossos valores, de criar um estilo de vida, empresas, equipas que se alinham por valores,
por quem é que nós somos, mais do que o que é que nós queremos, qual é a nossa missão de vida, qual é a nossa missão enquanto equipa, o que é que nós representamos, e depois tem uma parte de estratégia. Como é que eu transformo isto em números, em tarefas diárias, em competências a desenvolver, como é que eu chego ao resultado A, B ou C e como é que eu crio uma estratégia para lá chegar. Então, a integração, a criação da espiral, a maneira que nós pomos o nosso potencial todo e o ativamos cá para fora é integrando estes 4 quadrantes. Como? Sabendo vir para dentro, sabendo escutar as nossas perguntas, questionarmos-nos, compreendermos os nossos padrões do passado, as nossas emoções, o que é que elas querem dizer e qual é a decisão a tomar. E depois, quando temos esta autoanálise feita e viemos para dentro, saber vir para fora. Não ficarmos só satisfeitos com o insight, mas pegarmos no insight e pô-lo cá fora. Fazermos acontecer cá fora. Empreendermos a ação. E assim nós criamos um ciclo autossustentado, sempre regenerável de energia e de potencial. É assim que nós ativamos o nosso potencial total. Sabendo vir para dentro, e quando nós vimos para dentro nós ativamos o nosso porquê, e depois quando temos esse porquê, saber vir para fora. É uma questão de ritmo. Para dentro, para fora, para dentro, para fora. A grande razão pela qual nós não fazemos aquilo que nós sabemos que é para ser feito é porque, a maior parte das vezes, não conseguimos integrar estes 2 caminhos. Ou caímos para a seta e estamos sempre focados no exterior, no exterior, no exterior, no querer fazer acontecer e dependemos tremendamente da nossa força de vontade, do nosso, apesar disto tudo eu vou conseguir, lá está a seta, o lado masculino, ou então caímos demasiadamente no lado feminino, no lado, o importante é a minha liberdade, o importante é eu sentir-me, é eu ficar aqui, e estamos constantemente a querer ir para dentro e a continuar a escavar, a escavar, a escavar, a escavar, para resolver todos os problemas que nós possamos ter, ou tudo aquilo que nós ainda não conhecemos sobre nós próprios. É isto que nos leva a adiar o que nós sabemos que queremos fazer. É polarizar, ao cairmos, temos uma tendência para reforçar mais um pilar do que do outro. O segredo, ou o convite, é sabermos integrar ambos. A autoanálise, o conseguir relaxar, o conseguir dar a volta aos nossos estados internos, a nossa silenciar a mente e descobrir o que é que nós realmente queremos, integrado com criação de planos, de objetivos, de vir para fora e de fazer acontecer no mundo. O grande segredo para que isto possa acontecer é aquilo que nós no Xu chamamos viver num paradigma de acumulação de ganhos marginais. O que é que isto quer dizer? Qualquer grande resultado que nós tenhamos na vida, ou qualquer grande transformação que nós possamos ter, na verdade, é a acumulação de pequenos resultados mundanos, ou de pequenas transformações mundanas. Ou seja, para que nós consigamos ativar o nosso potencial total e materializar no mundo aquilo que nós queremos, o convite é sermos capazes de, no dia-a-dia, vivermos neste ritmo contínuo de autoanálise, foco, fazer acontecer. Autoanálise, ir para dentro, criar metas, objetivos, vir para fora. E este pequeno shift, quando o multiplicamos por dias, por semanas, por meses, por anos, é o que faz com que nós reconquistemos a confiança em nós, reconquistemos a confiança para lidar com o medo, com a insegurança, com o imprevisto quando ele surge e reconquistemos esta nossa capacidade de viver de propósito, de nos escutarmos, de sabermos o que queremos e de abraçarmos cada vez mais novas possibilidades, tanto interiores como exteriores. O que acontece, infelizmente, da maneira como nós fomos educados, é que nós vivemos numa busca pela satisfação imediata, pelo resultado imediato. E, infelizmente, isso cria um estilo de vida que sustenta a acumulação de perdas marginais. Ou seja, quando chegar o dia em que
o resultado acumulado, as pequenas acumulações de nós vivermos fora de nós, dão um resultado catastrófico. O segredo, o convite, é passarmos a viver muito mais em contato connosco próprios, integrarmos a circunferência com a linha, com a seta e criarmos uma espiral crescente de potencial e de resultados. Então, eu trago-te um exercício para tu experimentares integrar este conceito da integração do círculo com a seta para criar uma espiral crescente de potencial no dia a dia e para perceberes como funciona. Algures no texto explicativo deste vídeo, independentemente do meio pelo qual o estás a consumir, tu tens um link para este exercício. O convite que eu te faço é que o descarregues e o imprimas e uses esta exploração para integrar estes dois polos aparentemente dispares de uma mesma realidade. A circunferência, o círculo com a seta. O primeiro passo é simples. Tudo começa com clareza de intenção. E o primeiro passo é simplesmente perguntar-te o que é que eu quero mudar. Que resultados, que comportamentos, que circunstâncias eu quero alterar na minha vida. E o convite é que pares, respires fundo. Nós estamos a começar a descer, estamos aqui a fazer a descida na circunferência, estamos a olhar para o quadrante superior dos comportamentos. O que é que tu queres mudar? E respira fundo, entra em contato contigo e depois escreve a resposta. O que é que eu não quero mais na minha vida e o que é que eu quero no seu lugar? Depois passa para o segundo passo. O segundo passo é tu descobrires os acordos de causa ou efeito que tens contigo próprio, que estão na base desse comportamento ou de tu teres contribuído de uma forma proativa para esse comportamento, resultado ou circunstância que tu queres alterar. E é muito simples. Na sua gênese, o que está a fonte, a causa em ti disso que tu queres alterar é dizer sim quando queres dizer não e dizer não quando queres dizer sim. Então faz esta exploração. No passado, em relação à mudança que tu queres, em que circunstâncias disseste nim, encolheste os ombros, quando na verdade querias dizer não. E igualmente, em relação à situação que queres mudar, no passado, em que circunstâncias disseste nim, quando na verdade querias dizer sim. E é tão simples quanto isto. E quando tiveres preenchido estas duas caixas, estas duas perguntas, coloca-te a seguinte questão. Que sentimentos ou emoções estás a tentar evitar a todo o custo com o teu nim? Sejas tu a senti-las, sejas um agente que catalisa essas emoções e esses sentimentos noutra pessoa, pela qual tu nutres estima. Que sentimentos ou emoções estás a tentar evitar? Seja que tu sentires ou uma pessoa ao teu redor sentir. Porque o nim, na verdade, é uma defesa. Nós usamos o nim para nos protegermos, a nós ou aos outros, de sentir certas emoções e certos sentimentos. E quando tiveres identificado essas emoções e esses sentimentos, coloca-te a seguinte pergunta. Qual será a crença, qual será o acordo de causa ou efeito que te foi ensinado, que aprendeste na tua infância, que está por detrás da recusa em ativar essa própria emoção ou esse sentimento? Eu dou-te um exemplo. Pode ser qualquer coisa como estar triste é mau. No fundo, todos nós, quando éramos crianças, tínhamos momentos de tristeza e o mundo à nossa volta, quando não sabia lidar bem com essa emoção, dava-nos chupa-chupas, dava-nos presentes, ameaçava-nos para sair dali, fazia tudo e mais alguma coisa para que nós saíssemos dali. Isto em relação à tristeza. Por exemplo, em relação à desilusão, a desiludir-te a ti ou a desiludires a outra pessoa. Qual será a crença, o acordo de causa ou efeito que tu, de alguma maneira, aprendeste, adaptaste à tua realidade no teu passado? E, finalmente, pergunta-te, de 0 a 10, quão importante para mim é mudar
isto? Esta é a pergunta que está por debaixo de qualquer esforço, vontade de ativarmos o nosso potencial total no dia a dia. No fundo, tudo aquilo que nós desejamos, ou que nós queremos, ou que nós estamos à procura, ativa estes nossos padrões do passado, estes nossos padrões automáticos. E é a nossa capacidade de consistentemente olhar para o padrão que normalmente não queremos ver, ou fomos ensinados a ignorar ou a fugir dele, mergulhar dentro dele para chegar a estes porquês, que nos permite depois ter o nível de compromisso, a energia, a criatividade, a inspiração para decidir e agir com base nessa decisão. Então estas duas últimas perguntas do segundo passo são realmente importantes. Qual será a crença, o acordo de causa ou efeito que está por detrás dessa recusa de lidar com o sentimento? Em mim, por exemplo, passa muito por quando me sinto angustiado, fujo da angústia e corro sempre em frente, e quando sou capaz de olhar para mim, entrar em contato com esta angústia, depois do lado de lá está este porquê, este quer continuar a fugir disto, ou quer de uma vez por todas aceitar que isto existe em mim e a partir daqui entrar em ação. E quando tiveres uma resposta, um valor entre 8, 9 e 10 à segunda pergunta, vamos então começar a subir. A partir daqui já descemos um bocado, já entramos em contato connosco e agora podemos subir no ciclo, podemos vir para fora, podemos criar foco. E a primeira pergunta a perguntar é porquê que isto é importante? Porquê que alterares este padrão, este teu comportamento na tua vida é importante? E o convite aqui é que tu faças esta pergunta 6 vezes. Então, porquê que é importante alterar este acordo causa ou efeito que eu tenho em relação à angústia? E pergunto-me uma vez. Porque me vai permitir decidir e abraçar o próximo nível. Ótimo! Porquê que isso é importante? É importante porque vou conseguir atrair mais pessoas, mais clientes, amplificar o nível com que vivo o meu dia-a-dia. Ok, porquê que isso é mais importante? E o convite é que tu faças pelo menos 6 destes níveis até começares a atrair sumo na tua resposta. E quando tiveres uma resposta com sumo, perguntando-te 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes porquê que isto é importante à resposta anterior, para e identifica os valores, os teus valores pessoais e intransmissíveis que são só teus e que estão na base desta vontade, deste impulso para mudar a tua vida. Ou simplesmente para mudar uma circunstância, um traço de personalidade, um comportamento, mas o que quer que seja que tu definiste que querias mudar na tua vida. Quais são os valores que são teus, únicos e apenas teus, que estão na base desta vontade. Quando isto estiver feito, passa então ao quarto e último passo. E aqui estamos no quadrante superior do lado direito do foco. E é tão simples quanto tu criares 2 desafios de crescimento, de propósito no teu dia-a-dia. Então, se não fizeste uma vez mais, assista ao primeiro vídeo da série Viver de Propósito, faz o exercício prático, porque o convite agora é que tu passes, já tens o teu porquê, já sabes quais são os valores, já identificaste onde é que dizes nim em vez de dizer sim, onde é que dizes nim em vez de dizer não. As tuas emoções estão ativadas, o convite agora é que tu crias um plano, uma estratégia de crescimento, uma estratégia de propósito. E com o conteúdo do vídeo 1, então, pergunta-te, traça um desafio interno de crescimento, de autoconexão, de disciplina contigo próprio, contigo própria, e cria um desafio de crescimento externo, de concretização de resultados. E este é o convite. Esta é a integração do vir para dentro para depois vir para fora, e quando nós vimos para dentro e depois vimos para fora, o próximo passo é voltar para dentro para voltar para fora. É assim que nós ativamos o nosso potencial total, com este ritmo
dia sim, dia sim, dia sim, de vir para dentro e ir para fora, de vir para dentro e ir para fora. A pergunta que eu te faço é: o que é que poderia acontecer se tu criasses esta dinâmica, este nível de relacionamento contigo próprio ou contigo própria? O que é que poderia acontecer quando de repente estás a querer criar algo e surge a ansiedade e em vez de fingires que a ansiedade não está lá, olhas para ela e perguntaste: o que é que isto me quer dizer? O que é que eu quero mudar? Onde é que eu estou a dizer sim? Onde é que eu estou a dizer não? Onde é que eu estou a dizer ni? Porquê? Qual é o acordo? De onde é que isto vem? Quão importante é mudar? Porquê? 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 E crio um plano. E crio um plano de ação. E tomo uma decisão. E vou para fora outra vez. E vão acontecer novas coisas. Vão aparecer novas pessoas. Vão surgir novas oportunidades. Vais voltar a sentir, passado algum tempo, essa mesma ansiedade. E vais para dentro outra vez. E depois surge o medo. E depois surge a indefinição. E depois surge a alegria. E depois surgem os resultados. Mas estás constantemente a vir para dentro e vir para fora. A ir para dentro e ir para fora. Dentro de ti e depois de dentro para fora. Dentro de ti e depois de dentro para fora. Como é que tu imaginas que seria o teu futuro? Pela maneira como nós vivemos e nós lidamos com o desenvolvimento pessoal, nós estamos num paradigma de perdas marginais, quando estamos à procura das respostas fora de nós. O convite é passar a fazer uma síntese daquilo que eu já sei, daquilo que eu aprendi, aplicada a mim e à minha circunstância e ao momento em que eu estou agora. Depois existe também esta tendência para procurarmos a recompensa imediata. Muda-me isto tudo já. Não é por aí. O convite é começarmos a integrar este paradigma de ganhos marginais. De pouco a pouco ir construindo o futuro, a conexão connosco que nós queremos. E finalmente, abandonar um pouco esta tendência da força de vontade, do querer é poder. Existe uma fonte de energia interna dentro de ti, dentro de mim, dentro de toda a gente, que nós nos identificamos como sendo o impulso criador, que quando nós fazemos um movimento de vir para dentro, um movimento de autoconexão, ela se ativa. E a partir daí temos a inspiração, temos a vontade, temos o compromisso, temos tudo aquilo que nós precisamos para fazer, para avançar hoje ou antes do próximo vir para dentro. Então, em vez de força de vontade, o convite é ativarmos o impulso criador. Uma vez mais, é tudo acerca de desenvolvermos automestria. Autoconexão, potencial total no dia-a-dia, criatividade, viver um dia-a-dia que nos faz sentido tem a ver com pararmos de procurar respostas fora de nós e temos a coragem, é um movimento que ao princípio pode parecer difícil, de escutarmos as nossas próprias respostas e depois criarmos desafios de propósito, de crescimento com elas. Eu paro, venho para dentro, compreendo a minha dinâmica interior, compreendo a resposta que cá está e depois honro-a tendo a coragem de fazer acontecer por ela. Nós no Xu chamamos-lhe fluxo, vir para dentro, foco, vir para fora. Fluxo, vir para dentro, escutar a resposta, foco, vir para fora e pôr a resposta no mundo. Estas eram as 3 perguntas que eu te queria responder neste vídeo. Porquê é que não fazemos aquilo que sabemos que queremos fazer? No fundo, cada um de nós tem uma predileção para cair num daqueles pilares, ou caímos na liberdade ou caímos na disciplina. Os que caem demasiado na liberdade, estamos constantemente a cavar, a querer ir mais fundo, a perceber mais sobre nós, a querer compreender as razões pelas quais não fazemos o que queremos fazer e a limpar, a curar o nosso passado, as nossas feridas do passado e ficamos presos nisso. Ou então, quando estamos na disciplina, demasiado focados, demasiado apontados a objetivos, a metas, sempre a andar para a frente, sempre a andar para a frente, sempre a andar para a frente e depois não damos por isso. Mas ao longo do tempo entramos num paradigma de perdas marginais, começamos a perder energia, começamos a perder entusiasmo, começamos a impor em causa o que estamos a fazer e, inevitavelmente, começamos a adiar, mesmo que conscientemente não o queiramos fazer. A chave para vivermos, para ativarmos consistentemente o melhor de nós, é integrarmos estas duas realidades. É sermos capazes de vir para dentro para depois vir para fora.
de introduzirmos este ritmo criativo de venho para dentro, vou para fora, faço acontecer, regresso ao meu interior, faço a minha autoanálise, relaxo e a partir de um espaço de relaxamento volto a vir para a ação. Finalmente, como fazer mudanças sustentáveis no nosso estilo de vida? Criando desafios de crescimento, de propósito, em integridade com quem nós somos neste preciso momento. Cada um de nós está onde está. Uma vez mais, tu és única e original, és única e original, eu sou única e original. Cada um de nós tem as suas circunstâncias, tem a sua experiência, tem o seu caminho de vida, tem informação específica em cada um daqueles 4 quadrantes da liberdade e da disciplina, do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E com o que temos, o convite é entrarmos em contacto connosco, criarmos pequenos desafios de crescimento e ir evoluindo a partir daí, criando, ativando este ritmo criativo em que o nosso potencial total é ativado naturalmente no dia-a-dia comum. Obrigado por teres assistido ao episódio. Experimenta preencher a ficha, o exercício prático, a folha prática vai-te ajudar a fazer a exploração. É diferente, eu sei que ao ouvir, todos nós vamos tendo os nossos insights, vamos tendo as nossas tomadas de consciência, mas depois fazer a exploração é uma integração completamente diferente. No próximo episódio vamos falar sobre conexão interpessoal, como criar relações reais, verdadeiras, nutritivas na nossa vida profissional. E, sobretudo, se vendes ideias, se vendes projetos, se vendes visões de futuro, se vendes planos de formação, enquanto agente de mudança, líder de equipa, empresário, como é que o podes fazer em integridade, sem forçar, mas fazendo com que a pessoa do lado de lá se comprometa consigo própria, com a mudança e que a relação interpessoal saia sempre fortalecida das interações, mesmo quando há conflito. Este será o tema do episódio 3 da série Viver de Propósito. Obrigado por teres assistido até ao fim uma vez mais e vemo-nos no episódio número 3. Até já!